A paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de todos que assistem esse vídeo. Eu vou ler aqui hoje, no livro de Salmo capítulo 69, vou ler aqui apenas 2 versículos, mas o capítulo 69, o salmista fala como se ele fosse o próprio Senhor Jesus Cristo, tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo no tempo do fim, do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi levado para ser crucificado. Então o salmista fala aqui no próprio Espírito de Cristo, habitando nele e relatando tudo aquilo que iria acontecer com ele no fim. Então, mas eu vou ler aqui apenas 2 versículos, porque o salmo é grande, para ler tudo vai demorar muito tempo, vai tirar o espaço aqui no celular, certo? Vou ler aqui apenas 2 versículos. O versículo 16 e o versículo 17, quando ele clama ajuda de Deus. Versículo 16 do Salmo 69. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim, segundo a tua muitíssima piedade. Não esconde o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Apressa-te. Verso 18. Apressa-te, aproxima-te da minha alma e resgata. Livra-me por causa dos meus inimigos. Amém? Então essa oração praticamente Jesus Cristo fez quando ele disse lá com Deus, quando ele ainda estava lá na cruz: Pai, se possível for, passa de mim esse caso, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas aqui, Cristo, tomando posse do salmista aqui, ele fala o salmista escreve aqui como se fosse o próprio Cristo falando, certo? Deixa eu ler quem foi que escreveu esse salmo. Davi foi que escreveu o salmo aqui, O rei Davi, sendo tomado pelo Espírito de Cristo, ele escreveu esse salmo como ele sendo o próprio Cristo na época que Cristo Jesus foi crucificado. Assim também nós, meus irmãos, estamos rodeado aqui no salmo, aqui ele fala que os inimigos dele são mais do que o cabelo que ele tem na cabeça. Assim somos nós também, porque são legiões de espíritos malignos tentando nos destruir a nós que servimos ao Senhor Jesus Cristo, certo? Todos aqueles que se propõem a andar na obediência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem essa perseguição que o salmista escreve aqui no Salmo 69. Você lê o Salmo 69 inteiro aqui, vocês vão ver quanta perseguição que o salmista Davi aqui escreve, como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo passou por toda essa perseguição que está escrita aqui no Salmo 69. Então nós também passamos por perseguições, meus irmãos, por causa da palavra de Deus. Mas vocês mesmos sabem o fim que teve Jesus Cristo. Foi para a cruz, foi crucificado, sofreu dores terríveis, Indo para a cruz em nosso lugar, que era para nós ser crucificado por nossos pecados. Ele pegou sobre si todo o pecado do mundo todo e levou sobre ele para a cruz para nos dar condições de salvação e vida eterna com ele, mediante a nossa fé nele como nosso Senhor e Salvador, certo? Então, nós somos perseguidos também, mas nós temos que estar sempre orando, que o Davi orou aqui, pedindo a libertação, dos pecados, a libertação daquilo que o inimigo leva a gente para cá, porque Satanás e os seus demônios estão noite e dia. O apóstolo Pedro escreve isso na epístola dele, que Satanás está como um leão em volta de nós, rosnando, querendo nos destruir, Mas graças ao Senhor Jesus Cristo e aos santos anjos acampados ao nosso redor, ele não consegue nos destruir, porque nós temos uma proteção celestial, certo?
mediante a nossa fé em Jesus Cristo e no teus pais, né? E também sendo usado pelo Espírito Santo para fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, obedecendo o Evangelho dele. Então, meus amigos, quando você está aí sendo oprimido de um lado, de outro, por tudo quanto é lado, né? Que nem o rei Davi escreve aqui, né? Que os inimigos eram mais que o cabelo que tinha na cabeça. Aqui é Jesus Cristo falando, volto a repetir, é Cristo, Filho de Deus em Espírito, ali usando a boca de Davi para escrever o Salmo, certo? Então, veja bem, nós também temos perseguição noite e dia. Eu mesmo sinto essas perseguições também, viu, meus irmãos? Sou bastante perseguido também. Peço a oração de vocês, que ore por mim, para que o Espírito Santo, os santos anjos me guardem, me protejam dessas perseguições, para mim continuar trazendo palavra para vocês, por intermédio do Espírito Santo, né? Orientando, aconselhando a vocês ter fé. Não desista da sua fé em Cristo Jesus por causa de uma... Porque tem pessoas, né, que dão início na sua vida espiritual numa igreja evangélica e fica pouco tempo, começa a vir os problemas e ele abandona. Eu tive uma tia minha que nesse lugar que eu estou aqui é a sala da minha casa. Ela sentava no sofá aqui da sala e eu no outro, ela falou assim para mim: Carlos, depois que você foi para essa igreja aí, ela falava igreja de missionário, porque era o nome que era chamada igreja quadrangular no começo. Depois que você foi para essa igreja do missionário, tudo dá errado para você. Sai dessa igreja. Vai lá na Aparecida do Norte, faz uma promessa lá, você vai ver como é que tudo vai dar certo para você. Eu falei assim para ela, olha a resposta que eu dei para ela. Falei, tia, ela teve um menino, depois já de uma idade bastante avançada, ela conseguiu gerar um filho, um menino. E esse menino, com 1 ano e pouco, 2 anos de idade, apareceu câncer no testículo desse menino e matou o menino. E ela clamava em volta da imagem de Aparecida enquanto o menino estava vivo. A hora que o menino morreu no braço dela, ela põe o menino na cama, catou a imagem de Aparecida, jogou no chão, espedaçou tudo. Eu falei para ela, tia, a senhora está falando para mim lá, a senhora esqueceu que a senhora fez com a imagem de Aparecida quando o seu filho lá morreu? Agora me esqueci o nome, que tinha um menino lá que ela tinha posto. A senhora esqueceu? Quando o seu filho morreu, o que a senhora fez com a imagem de Aparecida que a senhora tinha na casa da senhora? Tacou no chão, espedaçou, quebrou tudo? Ela salvou seu filho? Não salvou. E por que a senhora está pedindo para mim ir lá atrás de Aparecida para resolver o meu problema? Está entendendo, meu irmão? Foi essa a resposta que eu dei para ela. Ela era clara de pele, minha loira ficou vermelha que não pimentão e não teve resposta para mim. Porque eu falei a verdade para ela, né? Então é assim, meu irmão. Então tem pessoa que vai para a igreja evangélica e começa a dar os problemas. Tem aqueles da família que não aceitou, começa a pôr essas coisas na cara. Vai, não, você parou de crer em Deus, parou de crer em santo tal, né? Você precisa voltar para a igreja católica de novo. Você foi para essa igreja aí que não acredita nos santos, que não acredita nas coisas de Deus, enche a cabeça, a pessoa acaba voltando. Eu conheço pessoas que voltam para a igreja católica. Certo? Então quer dizer que não é que eu estou aqui só para criticar a igreja católica, mas estou falando o que realmente é a verdade, certo, meus irmãos? Então, quer dizer, a pessoa voltou e não resolveu o problema nenhum voltar para a igreja, né? Que eles voltaram para a igreja católica, não, continua. Então é o seguinte, nós estamos rodeados dos inimigos espirituais por causa da palavra de Deus. Jesus Cristo falou isso, que por causa do nome dele, ele seria odiado até pelas pessoas da própria família, né? Então, meus irmãos, isso acontece. Por que é odiado pela pessoa? É que a pessoa da própria família não gosta? Não, não é isso. É que o demônio coloca esse ódio no coração e na mente da pessoa, até da própria família, para odiar a gente, certo? Então,
Mas conforme Davi, você lê o Salmo aqui, 69, então você vai ver de toda a perseguição que ele fala que ele sofreu. É, as perseguições que Jesus Cristo sofreu quando ele esteve na terra. Então, não desista não, meus irmãos, certo? Porque se você ficar na idolatria, seguindo coisas erradas, espiritismo, idolatria, essas coisas, você pode até não ter perseguição, porque é o seguinte, se você é amigo de uma pessoa, aquela pessoa não vai procurar fazer mal para você, porque você é amigo dele, né? Você faz tudo de bom para ele, ele não vai se tornar inimigo para você. Assim também é a religião. Se você pratica aquilo que Satanás lançou como religião na terra, enganando as pessoas, você aceita e passa a seguir, o que você está fazendo? Você está agradando a Satanás, seguindo a doutrina dele, certo? Aí, se ele não te der bênção, também ele não vai atrapalhar você naquilo que você está fazendo, porque você está fazendo a vontade dele, certo? Então é assim, foi o que Satanás falou para Jesus Cristo lá na tentação do deserto. Se você dobrar o joelho aqui para mim e me adorar, está em Lucas capítulo 4, escrito isso aí. Se você dobrar o joelho aqui e me adorar, né? Toda a riqueza da terra eu vou dar para você. Quantas pessoas estão aí adorando a Satanás e estão tendo riqueza? Hein? Estou dizendo que todos os ricos adoram Satanás, não é isso que eu quero dizer. Mas tem muitas pessoas que estão ricas por adorar Satanás, certo? Conforme Satanás ofereceu riqueza para Jesus, por que você não vai oferecer para nós? Também, claro que vai, né? Então é assim, meus irmãos, certo? Então tem coisas que a gente acontece e a gente não sabe por quê. É por causa da palavra do Senhor Jesus Cristo, nós somos perseguidos, certo? Por querer praticar a verdade e herdar a vida eterna com Jesus Cristo. Você sabe muito bem, quem já leu a Bíblia, quem é evangélico, que conhece bem a palavra de Deus, sabe que Satanás era um anjo de luz lá no céu, tinha a primazia lá, que ele até governava todos os anjos, estava sob o domínio dele, né? Se revoltou contra Deus, quiser ele mandar em Deus, mandar no céu, mandar em tudo, né? Deus, se Deus que fez ele, Deus tem mais poder do que ele, né? Deus amaldiçoou ele, uma terça parte dos anjos que estavam com ele lançou nas trevas. Então Satanás odeia a Deus e odeia todos aqueles que servem a Deus, que servem a Jesus Cristo como Filho de Deus, certo? Então ele está aqui, na terra, para perseguir. Mas só que nós temos a proteção dos anjos, porque está escrito em Salmos, né? Agora não me recordo o nome do Salmo aqui. Que os anjos de Deus acampam ao redor daquele que ama a Deus. Então, se você ama a Deus, não tenha medo, não. Satanás não vai conseguir destruir você, não. Jesus Cristo, os santos anjos e o Espírito Santo não vai permitir que ele faça isso com você, que ele te destrua, certo? Você só vai ser tirado da face da terra a hora que Deus, Jesus Cristo, quiser recolher você. Amém? Então obedeça a isso, certo? Não se preocupe com as coisas que estão dando errado, não. Continua orando e fazendo que nem o rei Davi fez, clamando para Deus proteger e guardar, né? É lógico que Deus protege e guarda, né? Mas sentando de joelho é um modo de você, por exemplo, de mostrar. Você não precisa, porque Deus conhece você, né? Até quanto fio do cabelo você tem na cabeça, Deus sabe, Jesus Cristo sabe, o Espírito Santo sabe. Mas só que é o seguinte, você está no caminho, a demonstração, que você continua com fé, continua se humilhando a Deus e não se entregando à vontade de Satanás, certo? Então, por isso, nós precisamos orar. Ora direta, de contínuo, ora a hora que levanta, ora a hora que vai deitar para dormir, eu faço isso todo dia. A hora que levanta, eu peço a bênção para o dia, a hora que eu deito, eu agradeço pelo dia que eu passei. Então é assim, né? Agradeço pelo pão que Deus, pelo sustento que Ele nos dá, agradeço por esse teto que Ele me dá para me abrigar embaixo, né? Agradeço pelo leito que Ele me dá para me deitar, repousar, pelos agasalhos que Ele me dá para me agasalhar no frio. Então é assim mesmo, agradeço a Deus por tudo que Ele me concede, certo?
faça isso também. E deixe Satanás que persiga. Mas com a sua oração, por favor, você ora o Salmo 91, Salmo 23, na hora da sua oração, você vai ter a proteção, né, do Santo Anjo, enviado por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e o Santo Espírito junto com você, para ajudar você a resistir às tentações do dia mal. Amém, meu irmão? Que a paz de Cristo Jesus esteja no coração de todos vocês, hoje e todos os dias, que Deus Pai vos conceda sobre a face. Que a paz de Cristo repose sobre o coração de todos. Amém? Fiquem em paz e Deus abençoe a todos.